Começa agora o Produtor Quer Saber. Hoje vamos falar de educação. O agronegócio brasileiro tem crescido nos últimos anos e a procura por cursos de graduação e pós-graduação também. E cada vez mais comum os profissionais do setor se especializarem. A Universidade de Brasília, por exemplo, possui um programa de pós-graduação em agronegócios. E é com o coordenador do curso, Marlon Vinícius Brizola, que eu converso agora. Ele está aqui com a gente no estúdio. Bom dia, Marlon. Obrigado pela participação. Bom dia, um prazer. Agora, professor, vamos começar falando um pouco, então, do Propaga, que é o curso de pós-graduação em agronegócios da UNB. Isso. Bom, o Propaga está fazendo 10 anos. É um programa de, como você disse, um programa de pós-graduação, pesquisa e pós-graduação da UNB. Ele tem a sua origem dentro, a sua lotação, vamos dizer assim, a sua localização é dentro da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária. Funciona no campus da CI Ribeiro, aqui no plano piloto. E há 10 anos, quer dizer, ele efetivamente existe no formato que é hoje, embora ele tenha uma origem já de uns 4, 5 anos antes disso, já com uma outra roupagem. Hoje ele é um programa que conta com um curso de mestrado. Tá? Brevemente a gente acredita que estamos implantando o doutorado também. E anualmente a gente tem uma nova turma de estudantes. Como é um programa multidisciplinar, né, integrado dentro da área temática interdisciplinar da CAPES, então é um programa que tem uma capacidade de absorção de estudantes, de ingressantes de várias áreas. Nós temos estudantes de jornalismo, de direito, de engenharias, além dos naturais administradores, agrônomos, veterinários. Então é isso aí. E qual o conteúdo das disciplinas realizadas pelo Propaga? Bom, Marcelo, por ser um programa interdisciplinar, e a gente entendendo que o agronegócio não é uma disciplina, mas é uma plataforma onde cabe a presença de várias discussões disciplinares, né? Ou seja, melhor explicando, o agronegócio ele permite a discussão tanto num campo sociológico, quanto na economia, quanto na agronomia, quanto em várias áreas do direito, na relação contratual, por exemplo, que é muito importante. Então, em função disso, o curso tem algumas disciplinas básicas que são, vamos dizer assim, preparatórias, que criam um nível, que estabelecem um nível de conhecimento entre os alunos de várias áreas que estão chegando. Disciplinas como introdução ao agronegócio, evolução do agronegócio, evolução da agricultura familiar, metodologia de pesquisa. E, em seguida, as disciplinas, os alunos cursam, ou concomitantemente, os alunos podem cursar disciplinas em áreas específicas. Mercado futuro, a questão da comportamento organizacional, disciplinas relacionadas à estatística. Então, são um rol de disciplinas que existe dentro da lógica do programa, dentro do regulamento do programa, mas que podem também ser solicitadas, reclamadas pelos alunos para que os professores montem uma disciplina adequada ao interesse deles. Então, por exemplo, nesse semestre a gente tem uma disciplina sobre sistemas de produção e tecnologia do agronegócio, que é uma disciplina que foi justamente, que é produto de um projeto de alguns professores com alunos e que estão aperfeiçoando dentro do programa. É assim que o agronegócio é dinâmico, né? O agronegócio é dinâmico, ele é multidisciplinar, ele cabe todo mundo e ele precisa ser assim para você, para sair fora, vamos dizer assim. As pessoas acham que agronegócio é a fazenda e agronegócio não é a fazenda. Começa. Ele começa na fazenda, exatamente, vai até na mesa do consumidor. Então, tudo que acontece a partir daí, seja contratos de integração, sejam aspectos de interesse ligado ao produto que está sendo consumido, seja a questão do trabalho, entendeu? As relações de trabalho entre os diversos elementos, agentes que estão dentro do agronegócio, tudo isso é agronegócio. Então, é um campo vasto. É interessante porque você falou em 10 anos, muita coisa muda, né? Inclusive Exato. O contrato de integração, né? Então, Exato. Por isso que tem que estar sempre inovando e sempre dando uma roupagem diferente. Exato. E os nossos alunos, os nossos professores, né, são os pesquisadores que justamente estão se envolvendo, buscando informação e se aperfeiçoando nesse dinamismo do agronegócio.
E qual é o perfil, então, de formação dos professores? Bom, como eu disse, nós temos... antes disso, eu até deveria ter te dito. Nós temos duas linhas de pesquisa. O Propaga tem duas linhas de pesquisa específicas. Uma que chama Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio e uma outra que chama Agricultura Familiar e Agronegócio. Então, não criando, nós não temos um perfil, nenhum objetivo de criar dicotomia, uma separação, uma divisão entre esses dois. Que é o grande problema hoje. Que é um grande problema hoje. As pessoas acham que há. A gente tem um entendimento de que, a partir do momento que existe negócio nessa palavra, agronegócio, quer dizer que qualquer atividade negocial, qualquer relação comercial que exista, pode ser de um agricultor familiar, como pode ser de um grande empresário ligado ao setor, eles estão fazendo agronegócio. E aí, respondendo à sua pergunta, nós temos professores que vão lidar tanto em uma como em outra linha de pesquisa. Então, nós temos disciplinas mais voltadas a uma atividade, vamos dizer assim, de menor porte, uma atividade de menor porte, uma atividade mais que utiliza mão de obra familiar, ou uma atividade mais comercial, mais a nível de mercado internacional, de commodities. Esses professores que nós temos nós temos psicólogos, coincidentemente nós temos 3 psicólogas no programa, olha só. Nós temos economistas, nós temos administradores, médicos veterinários, agrônomos, temos engenheiros de produção. Então, talvez esse seria o núcleo duro da formação dos professores do programa. E qual o conteúdo e temas de pesquisas que são feitos no Propaga? Bom, associado a essas duas linhas de pesquisa, né, os alunos, eles, juntamente com os projetos dos professores, eles desenvolvem as suas pesquisas, né? Quase sempre é produto de um entendimento entre o professor e o aluno qual o projeto que vai ser conduzido, ou qual parte. Então, nós temos projetos ligados à questão de território, por exemplo, que é uma questão que eu particularmente acho fundamental que nós avancemos nela, ou seja, o que não o país ou o estado ou o município tem que desenvolver como negócio dentro do agronegócio, mas como um território, né? Quer dizer, uma região com características próprias deve desenvolver. Então, nessa análise de território, a gente vê questões como a produção em si, a parte técnica ligada à produção. A gente vê a questão das relações comerciais entre esses agentes, né? A questão de preço, de formação de preço, aspectos relacionados à tecnologia, como desenvolver a tecnologia, como aplicar a tecnologia, como reproduzir a tecnologia. A gente vê a questão agroindustrial, ou seja, a apropriação de agroindústrias, como que os produtores eles podem colocar seus produtos no processo de transformação para chegar a atender os interesses dos consumidores. E a gente vai ver ainda dinâmica logística de distribuição de produtos. Nós temos uma professora, inclusive, que é especialista na área de logística, agroindustrial e armazenamento. E ainda, por fim, disciplinas ou pesquisas, né, relacionadas à formação a criação de produtos, de novos produtos, de desenvolvimento de produtos para poder entregar ao consumidor final. Então, as disciplinas estão em torno desse conteúdo. E as pesquisas, obviamente, acompanham essa lógica. Tudo muito interligado, né? Tudo inclusive muito interligado. A logística, você falou, um complicador tão grande hoje, entender de logística é fundamental. A gente tem uma noção básica que a gente passa para os alunos, né? que a gente tem entre nós como princípio, que é o seguinte: o agronegócio ele é estruturado em cadeias produtivas, né? Todo mundo sabe disso. E essas cadeias, o próprio nome diz, um encadeamento de atividades, mostra o seguinte, que se alguém errar em alguma coisa lá atrás ou lá na frente, vai prejudicar todo o processo, né? Se um produto não for bem condicionado na prateleira do supermercado, ele prejudica tudo que foi feito antes, em termos de qualidade, em termos de tecnologia aplicada, em termos de trabalho desenvolvido. Então, e a mesma forma, se o produtor não produz adequadamente aquilo que o setor, que o comércio, que o mercado está exigindo, ele também não vai permitir que esse produto chegue.
Olha, por exemplo, cadeias curtas como de hortifruti-granjeiros, né? Que são cadeias que têm uma ligação muito precisa entre o produtor e o seu mercado. Na comunidade. Da comunidade, uma coisa bem direta. Quer dizer, há uma necessidade de que esse produtor saiba o que o consumidor quer. Há uma necessidade de que esse produtor entenda do mercado do produto ou dos produtos, porque muitas vezes são multiprodutos que ele está produzindo. Então, tudo isso é discutido e desenvolvido na forma de pesquisa, na forma de análises quantitativas e qualitativas dentro do programa. Graças ao empenho desses professores e do nosso grupo de alunos, a gente tem contribuído de uma forma, creio eu, significativa. Olha, nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta continuamos com o professor Marlon Vinícius Brizola, coordenador do curso de pós-graduação em agronegócios da Universidade de Brasília. É um instante só.